sentar. A igreja presbiteriana do Guará 2 é uma igreja cheia de graça. Nós temos a Graça Batista, que é mais tradicional na igreja, né? Que está na igreja há mais tempo, né? Nossa querida irmã Maria das Graças Batistas. Mas além da graça agora, nós temos a Graça, mãe da Ana Luísa e da Ana Paula, mãe das gêmeas. Mas além dela, nós temos a irmã Graça, que é mãe do Fábio e da Ju, esposa do irmão Elvio. Então nossa igreja está cheia de graça, louvado seja Deus por isso, né? Mas a maior de todas as graças que nós temos, amados irmãos, é a graça de Deus. Amém. Que é um atributo de Deus, é uma característica do ser de Deus, que é veículo da sua glória para nós, que é fonte de todas as bênçãos. A graça de Deus, amados irmãos, é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá o seu favor, ainda que nós não o mereçamos. Graça exclui mérito. Graça é favor imerecido. E nessa carta que Paulo escreve a seu filho na fé e obreiro Tito, provavelmente na sua quarta viagem missionária, por volta do ano 62, Paulo está em Nicópolis e deixa Tito em Creta, amados irmãos, para consertar algumas coisas nas jovens igrejas que ali estão. Ele tem que arrumar, ele tem que lutar contra os falsos mestres e tem que constituir presbíteros em cada uma das igrejas. E então Paulo diz a Tito que a razão pela qual ele vai reformar a igreja, combater a heresia e levantar presbíteros é porque Deus é um Deus de graça. É porque Deus é um Deus que nos amou, que deu seu Filho na cruz do Calvário por amor de nós e que não nos dá o que merecemos, mas nos dá a sua bênção, o seu perdão e a sua salvação. Porque Deus é um Deus de graça. Nós podemos viver a vida cristã ainda no meio de muitas dificuldades. E portanto, amados irmãos, nós olhamos neste texto no qual Paulo nos apresenta a manifestação da graça de Deus. A palavra usada aqui para manifestar no original é a junção de duas palavras, uma preposição e um substantivo. A preposição significa acima e o substantivo significa revelar-se. É uma revelação que vem do alto. Isso significa manifestação. Então Deus nos apresenta aqui a revelação que vem do alto do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, escancare bem hoje todo o seu ser, porque Deus te apresenta neste texto da palavra do Senhor a manifestação da graça de Deus. E a minha oração é que a graça de Jesus se manifeste no teu coração, se manifeste na tua vida, se manifeste na tua casa, se manifeste perdoando, salvando, libertando, restaurando, reconciliando, tudo aquilo que tem relação com a tua vida. Que a graça de Deus seja sobre você nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. A manifestação da graça de Deus, inicialmente nos diz o texto, revela a graça salvadora. A manifestação da graça de Deus revela a graça salvadora. Versículo de número 11. Todos vocês vão ler. Vou contar até 3 e vocês começam. 1, 2, 3. Podem ler. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ué, amados irmãos, o que é isso aqui? O apóstolo está ensinando aqui universalismo, por acaso? Todo mundo é salvo? Ninguém vai para o inferno? A Bíblia está se contradizendo. O que é isso aqui, amados irmãos? Ele usa aqui, amados irmãos, no começo do texto, um porquanto, que significa portanto. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que esse portanto quer dizer para nós? O texto está querendo dizer, amados irmãos, que não é que todas as pessoas que existem em toda a história da humanidade serão salvas, não. O texto está falando de todas as classes de pessoas, Deus vai salvar alguns. Todo tipo de pessoa pode ser salva. Não é que todo mundo vai ser salvo, é que de todo tipo de gente alguém vai ser salvo. Olha aí no começo da sua Bíblia, no capítulo de número 2. Olha o que ele fala. Olha, capítulo 2, versículo 2. Como é que ele começa? Quanto aos homens... Como é que é? Com força. Vamos lá. Quanto aos homens...
Homens idosos podem ser salvos. Ele diz aqui o comportamento que eles têm que ter. Depois do versículo 3, como é que ele começa? Quantas mulheres? Idosas, senhoras de idade também podem receber a graça de Jesus. Louvado seja Deus. Irmã, se você diz, não, eu sou muito velha para me converter. Não é velha nada, minha irmã. A graça de Deus é para salvar você. Você diz, não, eu estou muito velho para ser crente, pastor. Não está não, meu irmão. Nunca está. Para se arrepender. Enquanto você está vivo, há esperança de graça para você. Mas o texto, amados irmãos, continua também a falar de outro tipo de pessoa. Olha aí, versículo 4. Como é que diz aí? A fim de destruírem as moça recém-casada, você que está aí abençoada, Jesus morreu na cruz para te salvar. Mas depois, amados irmãos, o texto fala ainda no versículo 4 do marido dessa moça. E no versículo 5 também fala do marido. O marido dela também pode ser convertido. Que bênção! É para todo tipo de gente. Mas não é só para quem é de idade, para quem é casado. Olha aí no versículo 6. O que é que diz? Olha aí, lê para mim. Quanto aos moços. Oh, meu filho. Você está dizendo aí, não, eu sou muito jovem para servir a Deus. Você não sabe. Você não sabe se você vai morrer daqui a 5 minutos. Então é melhor já resolver a conta agora, queridão. Se você é jovem, está ouvindo a mensagem do Evangelho nessa noite, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus, porque Ele morreu para salvar os jovens. Mas ele também fala para o pastor Tito. Ele diz aqui, o que ele diz para Tito? Olha aqui no versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Os pastores também podem ser salvos. Sabia disso? Pastores também podem ir para o céu. Que coisa maravilhosa. Pastor Tito. Mas ele fala de mais um tipo de gente. Olha, versículo 9. O que diz? Quanto aos servos. Eram escravos, né? Empregados. Pessoas assalariadas. Também podem ser salvos. Patrões, empregados. Aí quando você lê ele falando esse tipo de gente, aí você vê aqui o portanto, que significa que ele está falando de tudo que ele falou antes. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não significa que todo mundo que viveu na terra vai ser salvo, não, irmão. Porque Jesus disse que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Aqui está dizendo que o Evangelho salva gente de todas as classes de pessoas. Aqui está dizendo que o Evangelho não é discriminatório. Aqui está dizendo que a graça não é discriminatória, que a graça não é etária, que a graça não é bairrista, que a graça não é classista, que a graça não é nacionalista. A graça é para todo tipo de gente. Eu me lembro quando o Carlos e a Nanda estavam na Noruega, eles mandavam foto para o povo lá, e eu falava assim, meu Deus, esse povo é tão branco que chega a ser rosa. Tinha alguns que eram rosa, Mas quando eu em 97 vi as fotos do pastor Ronaldo lá na África, mandava a carta e os irmãos eram negros abençoados da minha família, meus parentes, e negros que louvavam a Deus para a glória de Jesus. A nossa equipe que foi lá no Amazonas agora, viu os indígenas queridos da pelezinha marrom, do cabelo liso, adorando a Cristo Jesus. A graça salva a gente de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as tribos e de todas as nações. Se você for na Europa, eles vão cantar Deus dos antigos, cuja forte mão. Se você for na África, é tique-tuque, que não parecia. Se você for lá no Amazonas, eles vão cantar do jeito que a gente canta aqui mesmo. Dependendo do lugar, irmão. Mas a graça chega lá e salva a gente de todos os lugares, de todas as idades, de todas as nações. Sabe por quê, irmão? Que a Bíblia diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então eu quero dizer para você uma coisa, se a graça salva todo tipo de gente, nunca discrimine ninguém, pregue o Evangelho para todo mundo, porque talvez aquele que você acha que nunca vai se converter, é escolhido de Deus, e na hora certa Deus vai trazer. Talvez você fale, não, esse é um filho muito rebelde. Não, essa é uma mulher que está se prostituindo. Não, essa é uma pessoa que está virada no seu lado sexual, está contra o propósito de Deus. Mas prega para ela, o Evangelho pode mudar a vida dela. Você tem que pregar para todo tipo de pessoa, irmão. Sabe por quê? Porque você não sabe quem Deus quer salvar. O seu trabalho é divulgar. Abra a boca e anuncie o Evangelho. Porque a graça de Deus é uma graça salvadora. Pense bem, a graça
não é preconceituosa, a graça, ela não é classista, a graça não é bairrista, ela não é nacionalista, ela salva todo tipo de gente, de todas as idades. Você está aqui e diz, pastor, eu sou velho, meu irmão, Jesus morreu para salvar os velhos. Você diz, pastor, eu sou jovem demais, que bom, meu irmão, você vai ter uma vida inteira pela frente para servir a Jesus. Pastor, eu sou oficial de igreja, que bom, Jesus salva oficial de igreja também, glória a Deus por isso, tá? Pastor, eu sou mulher, recém-casada, tem que dedicar tempo para o marido, para os meninos. Amém, irmã? Busca Jesus e Ele vai salvar você e ainda pode salvar seu marido e seus filhos. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? A graça é salvadora. Prega o evangelho para todo mundo, irmão. Fale de Jesus para todo mundo. E se você está aqui e se acha o mais vil dos pecadores, eu quero dizer para você nessa noite que não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpar. Que não há pecador tão vil que Jesus não possa salvar. Que não há pecador tão miserável que Jesus não possa restaurar. Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados, pecador. A única coisa que Ele requer é que você confie nele como o teu único Senhor e Salvador, como o único caminho que leva para o céu, como o único que pode trazer o céu para dentro do teu coração, como o único que pode trazer o perdão de Deus para a tua vida. A graça de Deus é graça salvadora. Oh, irmãos, louvado seja Deus, porque essa graça se manifestou a nós. Mas o texto continua dizendo-nos nesta noite, que essa graça, que eu disse para vocês, que manifestação significa revelação do alto. Essa graça que é a revelação do alto. A manifestação da graça, além de ser revelar a graça salvadora, a manifestação da graça revela a graça professora. A manifestação da graça revela a graça professora. Repita comigo, vamos lá? A manifestação da graça revela a graça professora. E não é aquela professora que está na sua escola que chamava graça, não. É a graça de Deus. Né? Versículo 12. Vamos ler comigo? Vamos lá? 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amados irmãos, é interessante que o texto diz que a graça nos educa. E a palavra usada para educar aqui é a palavra usada para educar crianças, para dar ensino. Quem aqui estudou pedagogia? Levante a mão. Pedagogia, levante a mão. Mais alto aí. Olha para você ver que pensa. Sabe o que significa essa palavra essa aqui no grego? Paidel. De onde vem a palavra pedagogia, que significa ensinar crianças, transmitir conceitos e até disciplinar às vezes. Então, amado irmão, o texto está dizendo que a graça é a nossa melhor professora. E o que ela ensina para nós? Ela tem um ensino negativo para nós. Ela ensina aquilo que nós não devemos fazer. Ela te ensina a renegar, a rejeitar algumas coisas. O quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Impiedade aqui, amado irmão, significa literalmente irreverência. A pessoa que não tem respeito por Deus, não tem respeito por nada dessa vida, e diz, eu não tenho a Deus, não tenho mais nada. A pessoa que é anti-adorador, a ideia do texto é essa, irreverente. Mas também, querido, a graça é professora e ela te dá essa lição negativa. Ela diz, fuja disso, renuncie a essa vida de irreverência. Essa vida que não leva Deus a sério. Mas também as paixões mundanas. E a palavra usada para paixão significa literalmente desejo da carne. Desejo ilícito, paixão que faz a carne ferver, paixão mundana que te leva a se afastar de Deus e querer satisfazer todos os desejos mais vícios da sua natureza carnal. Eu não preciso explicar qual é, porque você entende muito bem. Queridão, a graça é professora, e a graça como professora te diz que não. Irmãos, tem gente aí que tem uma ideia de pedagogia que diz que você não pode dizer que não para ninguém. Você não pode dizer que não para o seu filho, porque ele vai ficar traumatizado. Uma vez lá no Chile, eu estava numa conversa, eu vi um oficial e um colega meu, pastor, amigo, que é um dos caras mais doidos que eu conheço. E aí, amados irmãos, aquele oficial estava dizendo, pastor, lá na minha casa, com a minha esposa, nós fazemos o seguinte, falando para mim e para o outro, né, que era o pastor dele, falando assim, nós nunca dizemos que não para os nossos filhos. Porque eu li um pensador que disse que nós temos que ensinar palavras afirmativas para os nossos filhos. Então, quando o nosso filho faz alguma coisa errada, nós dizemos assim, que tal se você fizesse isso da sua maneira, dessa maneira? Você não acha que funcionaria melhor desse jeito? Então, nós nunca dizemos que não lá em casa. Aí o pastor dele virou para ele, então pega a sua Bíblia e rasga Êxodo 20. Porque Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É melhor que Deus? Pode não dizer que não? Meu irmão, tem gente que tem que dizer que não, sim. Tem que dizer que não para o seu eu. E nossa professora, Dona Graça de Deus, fala: rejeite o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas vamos continuar aqui na aula de Dona Graça, gente. Dona Graça é professora abençoada. Ela só não ensina aquilo que a gente tem que rejeitar. Ela tem um ensino positivo para a nossa vida. Um ensino que nos dirige. E ela é uma professora tão tremenda, sabe por quê, Jefferson? Porque ela nos ensina a viver. Ela não é uma professora que vive no âmbito da teoria, só no mundo das ideias. Ela é muito prática. O que é que diz o texto? Ela nos educando-nos para que vivamos a graça de Deus, irmão. A bênção de Deus te ensina pela palavra de Deus a viver. Viver hoje, no presente século. Como? De maneira sensata. A palavra sensata no original aqui, irmão, significa literalmente sóbrio. Certo? É alguém que não vive embriagado. Você não é um bêbado existencial. Já viu como é que bêbado anda para lá, para cá, e você não respeita bêbado? A Bíblia diz que você tem que viver de maneira equilibrada, sóbrio, humilde, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela nos ensina a viver de maneira justa. Justiça aqui, irmão, também significa obedecer a palavra de Deus. Você recebeu a justiça de Deus de graça por meio de Cristo porque creu. Mas agora, porque você foi declarado justo pelo Senhor, você vai obedecer a Deus, querendo viver de maneira justa. Por que você escolheu errado? Vai encarar Deus? É bobeira. Vamos alinhar a vida, vamos mudar, vamos arrepender, vamos obedecer as Escrituras. Mas o texto diz, amados irmãos, que ela também nos ensina. Professora Dona Graça, que bênção, viu? Nos ensina a viver piedosamente. Piedosamente significa viver uma vida cheia de espiritualidade na presença de Jesus. É uma vida, uma santa religião. É uma vida cheia do Espírito. A graça te ensina a viver uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida que tem prazer na leitura da palavra, uma vida que tem prazer em obedecer às Escrituras, uma vida que tem prazer em abençoar a vida do outro que está do seu lado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que professora maravilhosa é a graça de Deus. Você se lembra dos seus grandes professores que você teve na escola? Qual foi o seu melhor professor? Lembra lá? Foi a tia Maria do primário? Foi igual a Dona Ida lá na quarta série, minha professora? Ou foi seu professor universitário? Os melhores professores para nós, amados irmãos, foram aqueles que deixaram marcas preciosas na nossa vida, que deixaram valores no nosso coração. Talvez foi um professor da escola dominical, talvez um presbítero da igreja, talvez um dos pastores antigos da igreja, que deixou uma marca profunda no seu coração, e você diz: Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor colocou aquela pessoa na minha vida para ser um referencial. Sempre é assim, amado irmão. Eu me lembro quando Deus começou a me chamar para o ministério. Eu via meu pastor pregando na igreja com paixão, e quando ele pregava, meu coração queimava, e eu falava: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu olho para aquele homem ali naquele púlpito, e eu acho que esse é o melhor projeto de vida que o Senhor tem para uma pessoa. Eu tinha 16 anos, mas Deus, isso queima meu coração. Se o Senhor quiser, faz de mim um pregador da palavra. Porque Deus usou alguém para estimular. Que bênção é quando a gente tem referenciais, amados irmãos, que nos dirigem pelo caminho do Senhor. Você é um referencial para os jovens, para o seu filho, para as pessoas que estão do seu lado. As pessoas olham para você e desejam seguir Jesus Cristo. Quero te dizer o seguinte: você pode seguir o exemplo da maior de todas as professoras, que é a graça de Deus. Porque a graça é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, amados irmãos, que diz: abandonem uma vida de pecado para não morrer e vivam comigo de maneira equilibrada, de maneira abençoada, de maneira santa, de maneira cheia do Espírito. Deus quer abençoar você, crente! E Ele quer fazer de você um crente educado no caminho do Senhor. Que pecado, meu irmão, nessa noite está manchando a sua vida? Soberbo espiritual? Você se acha tal? Você é o melhor? É isso que está te atrapalhando? Inveja. Você não aguenta ver o irmão do seu lado abençoado. Dói em você, machuca, logo ama. Abandona essa idolatria, meu irmão.
Pastor, eu não consigo parar de me prostituir. Ô, meu irmão, abandona essa miséria desse falso prazer, porque não se compara em nada com a bênção do prazer de ser cheio do Espírito e viver na presença de Jesus todos os dias. Esses são os maiores de todos os prazeres de andar na presença de Deus, de ter comunhão íntima com Jesus. Ainda hoje, me lembrava, na sala, hoje eu estive em 2 salas de escola dominical, Renan deu uma aula abençoada, e estava na sala que minha querida esposa lecionou, e ela lembrou um exemplo de Dona Sarah Edwards, esposa do grande teólogo Jonathan Edwards. Dona Sarah era uma mulher que tinha mais de 10 filhos, família, casa grande, se eu me lembro bem, uns 14. E o marido dela foi o maior teólogo da história da sua nação, pregador que viajava por muitos lugares. Certa vez, Dona Sarah teve algumas experiências espirituais, amados irmãos, igreja reformada, tradicional como a nossa, mas o Espírito Santo andou mexendo na igreja. E Dona Sarah ouviu uma mensagem e teve tanta comunhão com o Senhor, estava em tanta intimidade com o Senhor, que de repente ela começou a orar, caiu e desmaiou no meio da igreja. Aí falou, mulher do pastor, imagine se acontecesse com o Cleusa aqui. Nossa, Cleusa, parecia tão séria, uma menina tão sóbria, e agora fica aí esses pentecostalismos doidos, né? Essas coisas esquisitas. De repente, amados irmãos, todo mundo estava comendo. O maridão dela chegou na paz, né? Falou, vamos ver o que está acontecendo aqui. E ele era um grande estudioso. E ele começou a olhar para a vida dela. E ele começou então a perceber que Dona Sarah, de repente, começou a fazer suas tarefas de maneira diferente. Não é que ela ficava reclamando, ela não era uma murmuradora. Mas pensa bem, ter uma casa com mais de 15 pessoas é complicado. Eu já vi você, irmã, que tem 2 filhos reclamar. Imagina uma dona que tem 14. É complicado. Mas ele disse que a partir daquele dia, Dona Sarah, que teve experiência com Deus, só fazia as suas tarefas louvando a Deus. Imagina lá, mais de Cristo, mais. E ela varria a casa cantando, e lavava a louça cantando. A vida inteira da dona era um culto. Porque a graça de Deus ensinou aquela mulher a viver uma vida piedosa. Que você também aprenda, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Mas a graça de Deus, além de ser Salvador, e além de ser professor, a manifestação da graça de Deus nos revela a graça esperançosa. A manifestação da graça de Deus nos revela a graça esperançosa. Diga para o seu irmão, fala para ele. Querido irmão, fala para ele. Querido irmão, a manifestação da graça de Deus te revela a graça esperançosa. Versículo 13. Eu vou ler uma vez, vocês leem a segunda vez. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Pode ler? Vamos lá, você vai lá. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa graça é conspiradora. E ela, como conspiradora, como todo bom conspirador, é cheia de esperança. Só que o conspirador do mundo é bobo porque ele conspira em prol de ideologias mundanas. Mas essa graça que conspira em prol, não de ideologia, mas da maior de todas as verdades. Essa graça bendita, maravilhosa, é graça esperançosa. Sabe por quê? Porque ela nos ensina a guardar a bendita esperança. Qual é a bendita esperança, amados irmãos? De que Cristo Jesus virá. E que nós seremos livres deste mundo de pecado. Que nós estaremos no lugar onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas passaram. Ah, irmãos, o pecado será tirado da nossa vida, nós seremos revestidos de um corpo de glória, nós estaremos no mundo onde não haverá mais assassinato, onde não haverá mais adultério, onde não haverá mais engano, onde parentes não vão brigar mais, onde filhos não vão desaparecer e suas mães não ficarão com seu coração angustiado. Nós temos, amados irmãos, a esperança de viver num mundo de glória, num mundo perfeito, num mundo onde todos nós seremos transformados. E a graça é esperançosa, porque ela nos ensina a guardar a bendita esperança. E o texto diz, e a manifestação, ele abrirá os céus e virá. O nosso grande Deus, o único Deus e Salvador, Cristo Jesus, virá, meus irmãos. Essa é a esperança da nossa vida. A dor que existe aqui vai passar. Ah, meus irmãos, o próprio Jesus disse, então aparecerá no céu.
e o sinal do Filho do Homem, e todos o verão, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá, e os povos da terra se lamentarão, ao ver que era verdade tudo o que pregamos, e que há um dia de encontro com Cristo Jesus. Para nós que temos Jesus no coração, amados irmãos, esse é o dia mais desejado. Tem dia, amados irmãos, que eu paro e digo para o Senhor: Senhor, quando vai passar? Quando vai acabar tudo isso? Quando é que o Senhor vai voltar? Já está na hora, Jesus. A criação está clamando. O povo está gemendo. O Senhor, está difícil. Por favor, Senhor, não te esqueças de nós. Vem nos buscar. Oh, meu irmão, nós vamos ver a Cristo Jesus. Essa vida de dor vai passar. Nossos pecados serão perdoados. E nós estaremos com Ele em glória, eternamente. Oh, meu irmão, não se apegue a esse mundo miserável. Esse é um lugar de tristeza e angústia. Clame a Deus pelo dia da vinda do Senhor. Ele virá nos buscar. Ele vai nos livrar deste mundo de dor. Ele estará conosco eternamente. Você já parou para pensar que privilégio será olhar nos olhos do Filho de Deus? Olhar nos olhos daquele que nos redimiu. E se você é dele, você vai ouvir ele dizer: venha bendito do meu Pai. Eu preparei tudo isso para você. E você vai se atirar nos pés dele e vai dizer: Jesus, era tudo que eu queria. Era estar na tua presença. Era beijar teus pés. Era estar contigo. Mas, meu querido amigo, se você está aqui e não tem Jesus no seu coração, esse vai ser o dia mais terrível para você. Porque nesse dia não vai ter mais chance. Jesus disse: você não se arrependeu. Você buscou qualquer coisa além de mim. Agora você vai sofrer as consequências eternas da sua escolha. Querido irmão, querida irmã, essa graça esperançosa, ela nos diz que a história não acaba aqui. Que a salvação para nós. Há um dia melhor. Dias melhores virão. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Ô, meu irmão, não abaixe a cabeça nessa noite, não. Não fique deprimido, não, com as lutas que têm acontecido conosco. Entenda que dentro de você tem uma graça esperançosa, uma graça conspiradora, uma graça que te diz que o melhor ainda está por vir. Dias melhores virão. Para a glória e honra do nome de Jesus. A graça é esperançosa. Levanta a cabeça, crente. Diga para o seu irmão: coragem. Deus tem o melhor preparado para você. Diga para ele: Deus tem o melhor preparado para você. Ânimo. Deus tem grande bênção e salvação eterna no teu coração. Oh, irmão, essa graça vem do alto e se revela a nós de maneira preciosa. Como temos visto esta noite, Deus já falando conosco, que a manifestação da graça é salvadora, revela a graça salvadora, revela a graça professora, revela a graça esperançosa. Mas em último lugar o texto nos diz que a manifestação da graça de Deus revela a graça transformadora. Revela a graça transformadora. Deus te chama do jeito que você está, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele te chama tal como você está, mas Ele promete mudar a sua vida. Versículo 14. Os irmãos podem ler. 1, 2, 3. Podem ler. O qual... Pai, o que você ganhou do Dia dos Pais hoje? Ganhou um presentão, não foi? O Pai Eterno, sabe o que ele fez? Ele não ganhou o presente, ele deu. E ele deu o melhor presente que ele tinha. Diz o texto aqui, que o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus se entregou por nós, para morrer na cruz do Calvário. E o texto diz aqui por quê, querido? A fim de remir-nos de toda iniquidade. Sabe o que significa esse verbo remir aqui? Significa redimir. E significa que é o preço pago pela libertação do escravo. Significa, querido, pense aqui na nossa cultura brasileira de escravatura, que você era um escravo.
Mas de repente desce da glória o mais rico de todos os senhores. E ele diz, vou pagar por esse escravo. E o preço é a vida dele. Cristo então vai na cruz do Calvário e diz, está pago! E então de repente as duas correntes se rompem. E o seu feitor tem que sair correndo desesperado, porque ele já não é mais seu dono. E Cristo Jesus então, como Redentor, paga o preço pela libertação da sua vida. Mas como você era escravo, você ainda estava muito sujo. Imagina, você viveu uma vida de sujeira. Você está ali desacorrentado, mas a sujeira está ali na sua vida. Então ele tem que te dar um banho espiritual. Aí o texto diz assim, ó, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Ele te liberta, aí ele vai, pega a mangueira da graça e dá uma limpeza espiritual em você. Aí aquelas palavras feias horríveis que você falava, você não fala mais. Aquele jeitão esquisito de viver que você tinha, você não tem mais. Aquelas roupas apertadas que você usava com aqueles decotes de inferno, você não usa mais. Aquele olhar maldito do inferno que não podia passar uma mulher de sua frente, você não tem mais. Você tem Jesus na sua vida. Jesus vai purificando, vai limpando, dá um banho da graça. Liberta você e aí ele te purifica. Serve para quê? Para que ele faz tudo isso? Para que você viva para ele mesmo, diz o texto aqui, ó. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Irmão, presta atenção. Se você foi salvo, você não é mais dono de si mesmo. Para de achar que você é dono do seu nariz. Para de achar que você faz o que está na cabeça. Para de achar que você é o dono da sua vida. Sabe o que aconteceu com você? Você perdeu, playboy. Perdeu! Você morreu, agora você tem outro dono. O nome dele é Jesus. Você pertence a ele. E louvado seja Deus por isso. E sabe por que ele faz tudo isso? Para transformar a sua vida. Você antes era um egoísta. Você só pensava em você. Se as pessoas não faziam o que você queria, você fazia que nem aqueles meninos pirraços. Mas me dá isso aqui, não sei o quê. Você era desse jeito. Um pirracento espiritual. E achava que todo mundo tinha que viver para fazer o que você quer. Só que Jesus entrou na sua vida. E agora você não é mais o centro. Você não quer que todo mundo fique te servindo. Você está aí para servir. Você não é mais o dono do mundo. E aí agora você vive para servir. Para ser uma bênção. Deixou de ser um pirracento espiritual. E agora é um servo. Diz que ele te purificou e te fez exclusivamente dele. Para fazer de você alguém zeloso de boas obras. O termo grego é zelote. Um partido que queria libertação, nem que se, ainda que tivesse pegado nas armas. Você vai lutar com toda a sua vida para fazer boas obras. Para agradar a Deus. Para fazer a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Você poder lutar a vida inteira com todo o seu ser para fazer boas obras, porque as suas obras vão revelar de quem você é. Irmão, tem um texto tão precioso que pinta esse quadro aqui, que diz assim, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe o que significa essa palavra? Somos feitura sua. A palavra no grego é poema, de onde vem a nossa palavra poesia. Depois que você se converte, você, querido, era um garrancho, era um negócio feio, uma folha. Mas você virou a poesia de Deus. Diga para o seu irmão, você é um poema. Diga para ele, né? Você é a poesia de Deus, né? Não, você se acha feio, mas a graça de Deus se torna lindo. Né? Fala para ele, você é a poesia de Deus, né? Fala aí, você é a poesia. Fala com ânimo, vamos lá? Fala, você é a poesia de Deus. Criado em Cristo Jesus. E o seu verso são boas obras. Como, meu irmão, faça boas obras. Acorda aí, irmão, que está dormindo lá. Acorda aí, ó, a palavra para você. Balança ele, acorda. Fala, as boas obras são para você também. Acorda. Ô, meu irmão, viva para servir. Sabe por quê? Porque quem não vive para servir não serve para viver. Jesus morreu na cruz para tirar você do centro, para livrar você daquele feitor maldito que chamava eu pecado. E agora você morreu para si. E vive para Cristo Jesus. E você vai viver para si. Para fazer a diferença. Hoje estava conversando com uma. Eu gosto quando Deus tem abençoado a nossa igreja. Casa cheia no domingo. Mas Deus está incomodando meu coração. Antes, Suzana me disse que um amigo dela, alguns anos atrás, olhou para ela e falou assim: ah, você é daquela igreja ali da Trinca? Aquela igreja que não incomoda ninguém, né? Nossa, doeu na minha alma. Doeu lá dentro.
Falei, não, mas agora nós estamos incomodando. Os vizinhos já disseram para o Evanildo, o que está acontecendo ali naquela igreja? Está acontecendo alguma coisa diferente. Mas, irmãos, nós estamos mudando essa comunidade aqui. Falei com o Oscar, falei, conversa com o Luiz Fernando, eu quero que meus diáconos pensem como é que nós vamos mudar a cara aqui do Guará. Qual é o problema do Guará? É droga? É marido que separa de mulher? É filho rebelde? Deus não colocou a gente aqui por acaso, Deus nos colocou aqui para fazer boas obras. Pregar o Evangelho com palavra e com vida. E vamos começar a pensar nisso. Deus nos colocou aqui para mudar o Guará, para mudar Brasília, para mudar tudo isso, para a glória e honra do nome de Jesus. A graça transformou você, não é só para você ficar posando de bonitão. Olha como é que eu sou transformado. Não! Você vai dizer isso, mas você vai ser instrumento de transformação na vida de outros. Pois é, amados irmãos, eu disse que a igreja é cheia de graça. Tem nossa querida irmã Graça Batista, né? Tem a Graça mãe do Fábio, tem a Graça mãe das Gêmeas, tinha outra graça que se apresentou para mim esses dias. Né? Tem a graça que canta no coral, 4 graças. Mas a maior graça que a gente tem é a graça de Deus. É a graça de Jesus. É pela graça que nós somos salvos. É a graça que nos educa na caminhada, que nos enche de esperança de que a glória um dia virá, de que nós somos transformados. Não viva mais como um mundano. Não viva mais como um carnal. Viva como quem foi transformado pela graça de Deus e que é chamado para ser instrumento de reforma e de uma revolução espiritual para fazer boas obras, grandes obras, para que o mundo saiba que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele é o Salvador, que só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E que se esse mundo quer ter alguma esperança, ela está na graça daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por você e por mim. Meu querido amigo, se você quer perdão, salvação, restauração nesta noite, creia em Cristo Jesus como seu único Salvador. Entregue-se a Ele, atire-se nos seus braços, clame o seu perdão e você será salvo, porque Deus é um Deus de graça, que deu seu Filho para nos salvar. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, desde agora e para sempre.